Está no ar o programa Justiça para Todos, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Esta é uma edição especial para que os dois candidatos à presidência da entidade possam apresentar as respectivas propostas em um processo eleitoral democrático, que terá o seu auge no próximo dia 2 de abril. Em nossos estúdios, os candidatos Juiz Federal Fernando Mendes, representante da chapa AJUF Valorização e Independência, e o Juiz Federal Fabrício Fernandes de Castro, da chapa AJUF Renovação. Serão 3 blocos de debates, nos quais, em cada bloco, um candidato terá 1 minuto para fazer uma pergunta e o outro candidato terá 1 minuto e 30 segundos para responder, em um sistema de revezamento no decorrer do programa. Assim, todos terão oportunidades iguais de manifestação neste debate, começando, portanto, com a pergunta do candidato Fabrício Fernandes de Castro, da chapa AJUF Renovação. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fernando. Bom dia, colegas. Bom, o tempo é curto, eu tenho que partir logo para a minha pergunta. Fernando, olhando do ponto de vista pragmático, o trabalho da nossa associação perante o Parlamento brasileiro, nós estamos tendo muita dificuldade para aprovar os nossos projetos da Justiça Federal. Já são 6 anos da sua gestão à frente da AJUF, em diversos cargos, hoje como secretário-geral da AJUF, cargo importante na associação, e nós estamos vendo essa dificuldade de nós aprovarmos projetos de leis importantes para a Justiça Federal, como, por exemplo, o Fundo de Custas. No entanto, nós ingressamos em algumas questões durante esse período, como a reforma trabalhista, por exemplo, que dificultam esse relacionamento com o Parlamento. Você acha que esse tipo de participação da AJUF ajuda ou dificulta a aprovação dos nossos projetos perante o Parlamento brasileiro, perante o Congresso Nacional? Fabrício, eu participo da gestão, sou secretário-geral da atual gestão, participei da gestão do Nino Toldo como tesoureiro, participei da gestão do Bochanek, e eu entendo que nesses últimos 3 anos, nós, na verdade, obtivemos grandes vitórias para a magistratura. Nós conseguimos a concessão do auxílio-moradia, nós conseguimos a regulamentação e o reconhecimento da HJU. Então, se trata de um período que, apesar de todas as dificuldades, a gestão teve, sim, grandes êxitos. E hoje nós temos, atualmente, havia o risco grande de perdermos o auxílio-moradia. Em razão do trabalho da atual gestão, nós mantivemos e vamos ter um canal adequado agora para negociar essa pauta, para defender a dignidade remuneratória da magistratura federal. E vamos fazer isso. A questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, o que eu entendo e defendo sempre é que a AJUF tem sim um papel institucional, mas em relação à reforma trabalhista é um tema que foi abordado em razão de um trabalho conjunto com a Frentas. Na minha posição e na minha diretoria, o que eu defendo é uma concentração de esforços naquelas matérias que têm relação direta com a nossa atividade. E não há como negar que a matéria da reforma previdenciária era de interesse da carreira dos magistrados. Nós corríamos um risco sério de sermos atropelados por uma reforma previdenciária que ia tirar direitos, ia acabar com as regras de transição. Então a AJUF tinha sim que se envolver nessa matéria e fez a defesa não permitindo que os juízes fossem prejudicados na matéria previdenciária. E vamos conseguir trabalhar pela unidade do regime previdenciário da magistratura. Bom, então agora 1 minuto para o comentário do candidato que fez a pergunta inicial, Fabrício Fernandes de Castro, a partir de agora, por gentileza. A chapa AJUF Renovação, desde a sua primeira mensagem, defende uma atuação de uma AJUF suprapartidária. Essa questão da reforma trabalhista não nos diz respeito, não atinge nenhum interesse da magistratura federal. É um equívoco nós ingressarmos em questões quase que como oposição ao governo, oposição ao parlamento, e quebrarmos a nossa interlocução e, com isso, não aprovarmos nenhum projeto de interesse da magistratura federal perante o parlamento. Temos, sim, que focar nos princípios éticos da magistratura, os princípios de Bangalore, que prevê expressamente a independência da magistratura como nosso valor central e, claro, essa independência passa pela nossa autonomia financeira e pela nossa remuneração. Nós, da chapa AJUF Renovação, defendemos essa atuação suprapartidária, portanto, alheias a questões que não dizem respeito à Justiça Federal e dificultam a nossa interlocução, como nós estamos vendo. Pois bem, agora o candidato Fernando Mendes fará a sua pergunta. 1 minuto, candidato.
Fabrício, você foi vice-presidente na gestão do Gabriel Vidinho. Foi uma gestão que eu acabei sucedendo na diretoria do Nino e nós recebemos uma gestão com grandes problemas de crise fiscal, administrativa. Havia ali, a sua gestão teve dificuldades na aprovação de contas, as contas foram aprovadas com ressalvas. Vocês tiveram grandes dificuldades de interlocução. Na regulamentação da assimetria, que foi uma conquista da gestão do Fernando Matos, vocês não conseguiram fazer uma regulamentação adequada e você se apresenta como uma renovação. Você já está na atividade associativa, você já participou da JUF. Que tipo de renovação você, na verdade, propõe? É um retrocesso em relação à atividade associativa, porque nós conseguimos, nessas últimas gestões, conseguir a interlocução da JUF de forma adequada com os poderes, conseguimos equilibrar as contas da JUF e conseguimos, como já enfatizei, conquistas importantes do ponto de vista da remuneração da magistratura. Então, que renovação é essa? Há o risco de um novo retrocesso na condução da JUF? Com relação às contas da associação, eu acho até cômico ouvir isso, porque até mesmo uma simples nota fiscal que foi solicitada por um associado na lista JUF está sendo sonegada aos nossos associados. Então, não vou me imiscuir, né, nesse tema. Vamos falar das nossas propostas. Na gestão do VEDIA, em menos de 2 anos, nós fizemos tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei que criou 225 cargos de juiz de turma recursal. Eu acompanhei pessoalmente aquela tramitação. A simetria foi a maior conquista da magistratura federal, a maior declaração de direitos da magistratura federal desde que eu entrei na magistratura. Dela decorreram a Gaju, aliás, fruto do trabalho dos colegas Marcelo Lobão e Caio Taranto, que integram a nossa chapa, a JUF Renovação. Nós temos que avançar nesses temas, trabalhar com a implementação da simetria plena. O Ministério Público acabou de pagar aos seus procuradores a indenização da licença-prêmio. Nós temos que trabalhar nessa questão. Enfim, querer atribuir ao passado quebra de interlocução, hoje me parece até desconectado da realidade. Nós não aprovamos nesses 6 anos nenhum outro projeto de lei referente à estrutura do Poder Judiciário. Foram 225 cargos em menos de 2 anos. Nunca houve isso na história da JUF e nós temos muito orgulho daquele trabalho. Bom, então agora temos 1 minuto para o comentário do candidato que fez a pergunta, Fernando Mendes, a partir de agora. Bom, os colegas que conhecem a atividade associativa, que participaram da JUF e conhecem a administração que o VEDI e a diretoria deixou, podem fazer essa avaliação. Nós tivemos, sim, muita dificuldade de criar canais de interlocução e tivemos essa conquista. Restabelecemos o papel da JUF como a grande representante da magistratura federal. E hoje temos esse caminho aberto em razão desse trabalho que foi feito nos últimos 6 anos e no qual eu tive uma participação importante. E nós conseguimos a regulamentação e aprovação de um único projeto de lei que trata da questão remuneratória da magistratura, que é a gratificação por acúmulo de funções, e mais a questão do auxílio moradia. Esse foi um trabalho que um resultado que se deve ao trabalho associativo sério, ao trabalho associativo que nós pretendemos e vamos continuar fazendo. Essa é a questão, e eu trouxe essa questão da prestação de contas porque nós sabemos, inclusive, que na JUFERGS essa transparência que é defendida acaba não sendo realizada. Bom, esta mesma sistemática será adotada no próximo bloco. Daqui a pouco nós voltaremos com a continuação do debate dos candidatos à presidência da AJUF, nesta edição especial do programa Justiça para Todos. Estamos de volta nesta edição especial do Justiça para Todos com o debate dos candidatos à presidência da AJUF para o biênio 2018-2020.
Os candidatos que participam deste debate são o juiz federal Fernando Mendes, da chapa AJUF, Valorização e Independência, e o juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, da chapa AJUF Renovação. Neste bloco, a primeira pergunta de 1 minuto será do candidato Fernando Mendes. Tempo contando a partir de agora. Fabrício, nós estamos vivendo um período muito difícil da magistratura, a magistratura está sendo atacada e nós defendemos uma postura de promessas que sejam, na verdade, factíveis. A minha proposta de trabalho é que a gente continue trabalhando no sentido de implementar pautas que já estão sendo discutidas, sem criar expectativas ou sem prometer coisas que o nosso eleitorado que é qualificado sabe que são irrealizáveis. E você vem prometendo, durante a campanha, a Gaju para aposentado, vem prometendo a implantação dos novos tribunais, sem considerar uma realidade hoje que é das restrições orçamentárias, da dificuldade de interlocução com o parlamento. Como é que você, que já que é presidente de uma associação regional e que também fez algumas promessas que acabaram não sendo concretizadas, como, por exemplo, a questão do plano de saúde, e novamente faz uma promessa em relação à extensão de plano de saúde, quando nós já sabemos que existem restrições, inclusive do TCU, em relação a essa proposta. Então, como é que você pode justificar esse tipo de promessa quando nós sabemos que elas serão dificilmente concretizadas? Fernando, a nossa proposta do plano de saúde ela é estruturada tecnicamente. O colega Caio Taranto, aliás, o mesmo que junto com o colega Marcelo Lobão concebeu a Gaju e que vocês não acreditavam, vocês relutavam em encaminhar aquilo, vocês sempre tiveram essa atitude refratária às ideias dos colegas. A ideia do plano de saúde é muito bem estruturada. O TCU já sinalizou em seu acordo a respeito dessa possibilidade de utilização dos recursos dos depósitos para custeio até de um plano de saúde adequado para os magistrados. Nós temos que buscar acreditar nas boas ideias e não, às vezes, agirmos, como eu tenho visto até na lista AJUF, alguns colegas da sua chapa apresentarem quase que pareceres que nem a área técnica mais rigorosa, mais maquiavélica do TCU ou de qualquer outro órgão seria capaz de colocar como óbice aquele planejamento claro, aquele planejamento estratégico factível que nós estamos encaminhando. Nós temos que ter propostas. A sua chapa, infelizmente, não traz nenhuma proposta nesse sentido. Entende que deve abandonar a questão do plano de saúde, que está muito bom com esse plano da Qualicorp, que é caro, e os colegas, infelizmente, não estão satisfeitos com isso. Bom, agora vamos a 1 minuto para o comentário do candidato Fernando Mendes. Fabrício, na verdade, a nossa chapa, a Valorização e Independência, tem propostas concretas, inclusive para o plano de saúde. O que nós entendemos que o fundo de custas, que já está no Congresso Nacional e para o qual nós vamos trabalhar, inclusive com o apoio do ministro Noronha, já estivemos em reunião recente com o ministro, ele se comprometeu a trabalhar por esse projeto, é o caminho adequado para se estruturar a questão do plano médico da magistratura federal. O que nós defendemos é o trabalho em relação de propostas que sejam realizáveis. Essa questão, a proposta que vocês apresentam, o que foi ponderado durante os debates que houve agora durante a eleição é que, na verdade, são propostas que não são realizáveis porque encontram óbices já perante o TCU. A própria questão dos depósitos judiciais, dos precatórios, com a nova legislação que determina o cancelamento de precatórios não pagos, tem reflexo nessa questão. Então, o que nós propomos e nós, na verdade, vamos trabalhar é para que sejam realizados aquilo que do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, um caminho acertado. E do fundo de custas, para nós, é o caminho adequado para reestruturar o aspecto do tratamento da saúde dos magistrados federais. Bom, e agora é a vez do candidato Fabrício Fernandes de Castro fazer a sua pergunta. 1 minuto, candidato. Fernando, nesses 6 anos, os nossos aposentados estão sem nenhum tipo de reajuste nos seus vencimentos. O juiz hoje se aposenta, perde 14 mil líquidos dos seus vencimentos e fica sujeito a uma quarentena constitucional de 3 anos. Não se espera que um juiz vá advogar numa vara de família ou numa vara do trabalho aos 70 anos de idade, um juiz federal. Vocês, da chapa de vocês, nesse período, nada fizeram com relação aos aposentados, nem mesmo a PAI, que seria um passivo importante para ser pago para os aposentados, foi possível viabilizar. Aliás, o idealizador da PAI está na nossa chapa também, o colega Sérgio Tejada. Enfim, que solução
vocês pretendem encaminhar para os nossos aposentados? Vocês esqueceram que eles também são nossos associados, que eles também pagam a contribuição da associação e são juízes federais que dedicaram a toda a sua vida ao desempenho da justiça, à causa da justiça, e hoje estão nessa situação. Qual a proposta de vocês para isso? Fabrício, em relação aos aposentados, nós temos a extrema preocupação de recuperar a dignidade remuneratória. A JUF, as gestões que eu participei e a nossa chapa propõe a continuação do trabalho do VTM, que é a maneira que nós temos de recuperar o sentido de carreira na magistratura e, da mesma forma, atingir os aposentados que foram excluídos dessa pauta remuneratória. Mas, por parte das diretorias que eu integrei e por parte da chapa, que agora eu lidero, essa preocupação é presente e vai continuar. E você, aparentemente, desconhece que a PAI, que foi feito um trabalho muito importante na gestão atual e foi pago em 2016 uma grande parcela do passivo da PAI. E atualmente ainda existe uma outra matéria que havia sido perdida no CJF e que, em razão do trabalho da JUF, vai ser revertida e mais um saldo de PAI vai ser pago aos aposentados. Então, diferentemente do que você fala, nós sempre tivemos a preocupação com os aposentados através da quitação do passivo da PAI e agora, a partir desse momento que nós estamos numa pauta de negociação com o Supremo Tribunal, com o STF, que visa reequacionar o problema do auxílio moradia, nós entendemos que a matéria do VTM é a solução que vai trazer para todos, para a carreira jurídica da magistratura, a segurança e vai trazer para os aposentados aquele tratamento que eles, infelizmente, em razão das circunstâncias políticas, acabaram não tendo ainda de forma adequada. Mas nós vamos recuperar isso e isso vai se dar pelo meio do VTM. Bom, e agora nós vamos a 1 minuto para o comentário do candidato que fez a pergunta, Fabrício Fernandes de Castro, a partir de agora. Fernando, você sabe que a VTM ela está impossibilitada de tramitar por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro e ela vem por emenda constitucional. Enfim, nesses 6 anos nós perdemos a chance ali com o ministro Lewandowski como presidente do Supremo Tribunal de termos equacionado aquela questão. Nós deixamos isso pendente, pendurados aí numa liminar do auxílio moradia que hoje está nos expondo publicamente e que, graças ao trabalho, claro, da AMB, nos salvou aí no último dia 22. Trabalho, aliás, técnico, né? Foi solicitado um encaminhamento à Câmara de Conciliação da AGU. E os aposentados continuam aí, sem revisão dos seus subsídios, 42% de defasagem e sequer o mandado de injunção nós impetramos durante a presidência da ministra Carmen Lúcia. Nós acreditamos simplesmente na amizade, naquela troca de palavras gentis, mas que não nos levou a nada. Estamos sem revisão do subsídio, 42% de defasagem e já são 6 anos. É hora de renovar. Bom, e nós vamos para mais um rápido intervalo, porque daqui a pouco voltaremos para o último bloco desta edição especial do programa Justiça para Todos. Bom, e nós voltamos com esta edição especial do programa Justiça para Todos, apresentando o debate entre os candidatos à presidência da AJUF para o biênio 2018-2020. Os candidatos que participam desta edição especial são os juízes federais Fernando Mendes, representante da chapa AJUF Valorização e Independência, e Fabrício Fernandes de Castro, da chapa AJUF Renovação. Neste bloco, ficou definido pela Comissão Eleitoral que cada candidato terá 3 minutos e 30 segundos para apresentar as suas propostas, começando com o candidato Fernando Mendes, da chapa AJUF Valorização e Independência. Colegas, a AJUF completou 45 anos de história no ano passado e nós vivenciamos um dos momentos mais difíceis da magistratura. Mas a AJUF se tornou a entidade
que fala pela magistratura, que representa os juízes federais. E, em razão disso, a eleição do próximo dia 2 de abril ganha uma importância tremenda. Nós não temos o direito de errar. Nós temos que escolher os nossos dirigentes para que nos próximos 2 anos consigamos levar a JUF a defender de maneira adequada as pautas da magistratura. E nesse sentido, eu, juntamente com os colegas que compomos a chapa Valorização e Independência, nos reconhecemos como credenciados a esse desafio. Eu tenho uma experiência associativa. Fui diretor tesoureiro da gestão do Nilo Todo, sou secretário-geral da gestão atual, fui vice-presidente na gestão do Bochanek. Nós tivemos dificuldades políticas nesses últimos 6 anos, mas obtivemos grandes vitórias. A atual gestão conseguiu manter o auxílio moradia. Graças ao trabalho da JUF, o auxílio moradia foi mantido. Se alguns colegas acreditam, como parece o Fabrício acreditar, que se deveu isso ao trabalho da MB, é que talvez desconheçam os bastidores de Brasília, desconheçam qual era a verdadeira intenção da MB em relação à manutenção do auxílio moradia. Mas nós conseguimos e nós vamos criar agora um canal adequado para negociar isso. O VTM é assim possível, até porque a intervenção federal ela é temporária e dentro do segundo semestre, numa janela de oportunidade que vai ser importante, nós vamos discutir a revisão do subsídio, vamos discutir o VTM, vamos discutir a simetria integral. E a nossa composição é uma composição que agrega esses 2 valores. Nós temos a experiência, não só eu, mas outros diretores que compõem a chapa já participaram da gestão da JUF, já assumiram posições importantes em associações regionais. Mas nós também estamos trazendo a inovação. Há colegas que não tinham até então participado da atividade associativa, das últimas gestões, 18 colegas são novos nessa atividade. E o que isso significa? Significa que nós nunca tivemos as portas fechadas para aqueles que querem contribuir, mas contribuir num trabalho de consenso, num trabalho de responsabilidade. E isso é a chapa Valorização e Independência que se propõe a fazer. Continuar com o trabalho responsável para que nós consigamos efetivar esses 2 valores que para nós são fundamentais. A magistratura precisa de tranquilidade para trabalhar. Eu visitei, ao longo dos últimos 40 dias, mais de 20 cidades. Conversei com os colegas e vi que, na verdade, o que o juiz quer? O juiz quer tranquilidade para trabalhar. O juiz precisa de segurança para poder trabalhar. E é isso que nós nos propomos a fazer. Nós vamos trabalhar pela valorização da magistratura. E só há magistratura valorizada com uma política remuneratória adequada, com uma simetria integral implantada. Não é possível que o Ministério Público tenha um tratamento jurídico mais privilegiado que a magistratura. Não há política remuneratória adequada quando as magistraturas estaduais tem uma vantagem remuneratória em relação à magistratura federal. E nós vamos trabalhar para isso. E também vamos trabalhar pela defesa da independência. A cada dia a magistratura sofre mais ataques, a cada dia a nossa independência tenta ser minada. Mas nós não vamos admitir isso, vamos trabalhar, porque a chapa Valorização e Independência tem esse princípio. Nós vamos trabalhar pelo fortalecimento da nossa carreira, vamos trazer a dignidade remuneratória para a magistratura federal e vamos dar tranquilidade para os juízes trabalhar. E eu confio que no dia 2 de abril vocês vão fazer essa escolha. Nós temos essa proposta e vamos efetivar tudo aquilo que prometemos fazer. Obrigado. Bom, e agora o candidato Fabrício Fernandes de Castro, da chapa AJUF Renovação, tem 3 minutos e 30 segundos para apresentar as suas propostas. Por gentileza. Caros colegas, a chapa AJUF Renovação, ela é composta de juízes federais substitutos novos, substitutos antigos, titulares novos, titulares antigos, desembargadores, ministros do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, nós agregamos todos os segmentos da carreira da magistratura federal. Nós não podemos ignorar alguns segmentos em benefício de outros. Nós somos uma só, a Justiça Federal é uma só. A AJUF Renovação tem esse foco de trabalho. Nos últimos 6 anos, como eu disse, nós demos esse voto de confiança ao grupo que já está aí no poder, se arrastando, e hoje se vangloria do fato de que não perdemos nada. Foi assim que foi transmitido para a imprensa. Quando nós dizemos isso ao povo, de que não perdemos nada, estamos comemorando uma derrota da não revisão dos nossos subsídios, da não aprovação do VTM, a derrota da não implementação plena da simetria. Nós temos que mudar esse discurso imediatamente e retomar o diálogo com o Parlamento, com o Poder Executivo e até mesmo dentro do Superior Tribunal de Justiça. Hoje, nós precisamos imediatamente focar no que é de interesse da magistratura federal, a defesa da nossa independência baseada no nosso Código de Princípios,
nosso código de ética, o Código Bangalore, aprovado pela ONU. Esse é o papel dos juízes federais. A nossa independência ali contida, ali contemplada naquele Código de Ética, prevê todos esses valores que nós estamos defendendo, a remuneração digna do magistrado federal, a preservação das prerrogativas dos juízes federais. Claro que não vamos poder permitir a aprovação de leis que interfiram na nossa independência, como estamos sob o risco de aprovação neste momento com essa proposta de lei de abuso de autoridade ou de criminalização de violação de prerrogativas de advogados. Nós temos esse centro para trabalhar. Agora, quando entramos em questões como reforma trabalhista, do jeito como nós entramos, sem nenhum interesse da Justiça Federal envolvido, é claro que quebramos a nossa interlocução com o Parlamento. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados sequer mais recebe a nossa Associação Nacional, que já foi a nossa grande representante. Como eu lembro, em menos de 2 anos, nós tramitamos um projeto que aprovou 225 cargos de juiz. Nunca houve isso na história e nós vamos sim trabalhar pela ampliação dos tribunais. Chega de derrotismo dentro da nossa associação. Vamos trazer propostas. As nossas propostas estão ali no nosso programa, olhe no nosso site. Está inclusive a metodologia de como pretendemos implementá-las. Então dizer que não são factíveis, isso daí é simplesmente uma tentativa de desqualificar as pessoas que integram a nossa chapa, pessoas sérias, colega Caio Taranto, colega Marcelo Lobão, Sérgio Tejada, Anderson Furlan, ministro Arnaldo Esteves Lima. Nesse curto tempo, não vou conseguir falar todos aqui, mas a chapa AJUF Renovação tem experiência na atividade associativa, tem um histórico de conquistas e tem um foco definido, que é trabalhar pela aprovação de todos esses nossos projetos. E contamos com a ajuda de todos vocês, associados da AJUF, juízes, desembargadores e ministros. Obrigado. E assim nós encerramos mais esta edição especial do programa Justiça para Todos, onde apresentamos o debate entre os 2 candidatos a presidente da AJUF para o biênio 2018-2020. E para você que vai votar, um bom voto na eleição do próximo dia 2 de abril.